Tá gravando, viu? Dona Helena, a senhora veio pro Monte Santo. Sua origem é de seu Manel. Como foi essa história? Manuel Essa Severino, paixão? é Severino. Severino, né? Tá gravando. Severino de quê, dona? Severino Pereira de Lucena. De Lucena. Ele é de onde a origem dele, dona Helena? Ele morou muitos anos no Rio de Janeiro, Rio mas de ele é Janeiro. filho natural do Félix Amaro, ali um Félix lugar Amaro. perto de São José da Mata. Félix Amaro é o quê? Um distrito? É não, uma Povoado. fazenda. A fazenda de quem era a fazenda? Era O assim, dono, a senhora sabe. é de muitos donos, era do pai dele, dos tios. Quer dizer que a origem dele foi numa fazenda. Foi. De seu Severino. Certo? Como era o nome dele completo? Severino Pereira de Lucena. Certo. E os pais? Como era o nome de sua sogra? Manuel Pereira de Lucena. Certo. E nessa fazenda fica aqui em São José da Mata. É ao lado do São José da Mata. Certo. Distrito de Campina ou de Puxinanã? A senhora lembra? Acho que é de ser de Campinas. De Campina, né? Aí foi criado nessa infância Lá, mas ele de rapazinho, ele foi embora para o Rio de Janeiro. para o Rio de Janeiro. Ele morou muitos anos no Recife e no Rio de Janeiro. Certo. Saiu muito cedo de casa, né? E essa propriedade ficou com os pais. Depois que os pais morreram, eles dividiram. Sim. A senhora o conheceu aonde? Como foi essa paixão, essa... Eu conheci ele, eu trabalhava no armazém ali na feira. Sim. Aí conheci ele lá. Isso foi na década de quê? De 40? Eu não tenho muita lembrança. Muita lembrança, né? A senhora era funcionária na feira. Trabalhava onde, dona Helena? No armazém de Antônio Araújo. Antônio Araújo. Trabalhava no comércio, né? Ele já tinha voltado do Rio e de Recife, quando aconteceu essa paquera. Foi, ele era muito amigo do dono lá do armazém e sempre andava por lá. Certo. Aí, Como era a feira naquela época, dona Helena? Feira de Campina, como é que era? e você não sabe não? Tu era menino, não sabe não? Naquela época, assim, era uma feira que vinha muita gente de fora. A senhora trabalhava dentro da feira, né? Não, eu trabalhava no armazém. Eu era caixa do armazém. Certo. Esse armazém era na feira. Agora, esse armazém, ele vendia muita mercadoria, negócio, cereais. Ele Onde vendia era localizado? na Marcílio Dias. Certo. Dentro da feira central. Sim, ali na Feira de Galinha. Na Feira de Galinha, na Rua Boa, que chama. Sim. Onde tem o Mas era Eldorado. esquina. Mas era esquina. Não era, o armazém não era na Rua Boa, não. Na Manuel Pereira de Araújo. A Rua Boa é Manel Pereira. Sim. Era na esquina. Qual é o nome da senhora completa? Helena Castro de Lucena. Castro Lucena. Isso não vai me prejudicar, não. Não, isso é uma Tu história tá fazendo um memorial, sobre as famílias em Campina Grande, no Monte Santo. Eu entrevisto as pessoas que têm histórias bonitas da década de 40, 50. Fiz isso com Dona Odete, fiz com Odete Beabá, fiz com Toninha Barros, fiz com Samuel, porque Dona Geni faleceu. É porque são as pessoas que temem, né? Não, que é isso. Ao contrário, eu vou lhe homenagear pela senhora ser uma mãe. Sua história inicial é para a gente chegar a uma história, porque a gente quando escreve, a gente tem que saber os detalhes, né? De uma história. A senhora tem uma família, uma história bonita, é uma história bonita, né? Teve filhos, se casou. É por esse motivo. Eu me casei em 58. 58, né? Pronto, mamãe casou em 48. Quer dizer, com 10 anos a senhora casou. Eu me casei com 58. Então, essa ida de seu Severino lá para falar com seu patrão começou esse flerte, né? Foi. Aí eu passei 6 anos noiva dele. 6 anos. Uma década. Agora, quando ele voltou de Recife do Rio, ele já tinha voltado para a fazenda. Não, os pais dele tinha casa, residência ali na Marcílio Dias também. Ah, tinha lojas. Não, era residência. Residência, né? Ele morava no sítio e tinha a casa aqui. Certo. Marcílio Dias. Aí foram se conhecendo
Uma paquerazinha, coisa ou outra. Foi, depois eu deixei. 6 anos de noivado. 6 anos, namoro e noivado. Olha, depois que eu saí desse armazém, Foi. pedi as contas, aí fui trabalhar numa casa de tecido, ali na Maciel Pinheiro, Certo. Lembra do a nome? Paraibana. Paraibano. Casa Lembra? de tecido. Certo. Mas continuou noiva, namorando com seu filho? Era, aí me casei, em 58. Aí ainda morei um ano lá no Zé Pinheiro, que minha mãe morava lá no Zé Pinheiro. Como é o nome do seu nome? Josefa Úrsula de Castro. Lustra. Úrsula. Que nome lindo. Josefa Úrsula. E Aí eu me casei em 58, morei ainda um ano lá no Zé Pinheiro. Sei. Aí depois me mudei para aqui. Aqui começa a sua história no Monte Santo. Aqui foi que nasceu meus filhos. Marcone, Valmir, Marcone, Marcelo, Valmir Certo. e os outros. Marcone e Valmir Marcelo. Marcelo foi o que morreu. Certo. E agora essa moça também que é sua filha. Sim, a minha E como é filha. que era essa bodega de seu Severino? Aí esse Severino tinha um Certo. comérciozinho ali. Onde era Bimbo? Onde é É. Bimbo? Uhum. Não é onde é Bimbo, não. Bimbo é o gordo, né? É. Né? O Bimbo é irmão dele, né? É. É onde é a locadora, no caso. Não, a locadora é Semana Martins. Onde era a mercearia dele? Ali, entre Semana Martins e o gordo. Sim. Não era a quitanda do Bill? É, Quintana do Bill. Tem coisas engraçadas naquela mercearia, não tinha, não? Assim, E a sinuca. a sinuca, né? Certo. Tu Severino. era já rapazinho. Era, eu já tinha uns 10 anos, foi em 73 por aí, né? Nasceu em que ano? Eu sou de 63. Marcou de 65. Ele tá com 48 Ele está completando um ano hoje. hoje, né? Vou dar um abraço nele já já. Pois é, e quando vieram pro Monte Santo, já casados, aí ele começou a abrir o comércio, Não, ele ainda trabalhava no armazém. Aí ele adoeceu. sim. Depois que ele adoeceu, ficou hospitalizado. Seu Aí Severino. depois ficou em casa. Aí ele ficou encostado. Aí depois se aposentou por causa do problema dele que era na coluna. Ah, ele tinha problema, ele era alto, que eu me lembro. Ele tinha problema na coluna. Sim, dona. Aí ele foi aposentado devido a isso. Hum. Aí ele botou o comércio ali. Quando se aposentou, para não ficar parado, Botou o comércio ali. que era próprio dele, né? Era. A senhora lembra da sua vizinhança? Na época, não sei. Você me lembra da minha Dona Helena, vizinhança? sim. Ali? Por aqui, do Monte Santo, as pessoas Me lembro demais. lembram. Semana Martins, Dona Laide. Hum. Aqui vizinha era Vera. Vera de Josildo. Jordão, né? Da Retífica Jordão. Sim, você sabe que esse compadre Josildo morreu? Tô sabendo agora. Pois morreu, Esposa de faz dona- uns 6 de meses finada mais ou Vera. menos. Oi, doutor. Mas dona Helena, tô sabendo agora pela senhora. Pai de Nelson, né? Sim. Ele criava ele, só tinha ele de homem, né? Era, As mas meninas era Núbia, Núbia, Jó, sim, Josilda, que é Josilda, Josilda. Jó, né, que a gente chamava. Lucinha Teve até um instituto aí, né? e dona Ana. Helena? E Ana. Que é Gó, chamavam. Gó é Josilda. É Josilda, né? Ah, tá. E a bodega era aquela coisa de alegria. As pessoas iam para beber, tomar uma cachaça, aquela coisa. Tinha sinuca. Sei. Por que você se interessou para fazer isso? Eu Essas tenho. coisas? Porque a gente nunca deve copiar ninguém. A gente deve fazer a nossa história. Eu resolvi fazer um site com viventes em Campina Grande. Aí comecei do Monte Santo, que é a minha terra que eu nasci, que eu. Tá entendendo? Aí quem vai lá clicar vai ouvir as histórias das pessoas simples, que constituíram família, que trabalharam, que tiveram histórias tristes e alegres. Eu só contar as coisas alegres porque não vai, né? O que é que eu vou fazer de contar uma coisa desagradável, né? É. Aí tinha Dora aqui, de João. Dora. Se lembra da Dora? Não, senhora. De João, que trabalhava na O Lúcio já tinha o Feijão da terror. Braga. Tinha Dora, né? E depois, seu Pedro Nicolau, tu se lembra do seu Pedro Nicolau?
Não, senhora. O pai de Lolô, Sim, sim, me lembro. Me lembro. aquele senhor alto. Sei. Toda essa vizinhança, né? Naí, Sim. Naí e Elzita já estava por aqui? Elzita não, Não, né? só Naí. Só Naí, né? Naí eu me lembro. Naí é mãe de Sérgio, criou Sérgio. Que era um rapaz, um gordinho que ela criava. Não era não? Que mataram ele. Tô sabendo agora. Oxe. Sérgio, de Naí, Não, foi. Dona Helena. sabe? Você já era o gordinho filho de Aparecida? Era, que quem criava era Naí, era a velha. A senhora, desculpa a avó. Ela já de idade criava esse neto. Aí o cunhado dele não matou ele, E foi. o marido da irmã dele, Sim. de Lucinha. Interessante, não me lembro. Isso é coisa recente, Dona Helena? Não, já faz muitos Faz anos. muito tempo, né? Aí a senhora, na compra da mercearia, ele comprou a mercearia. Hum? Seu esposo comprou a mercearia, Alugou. alugou, né? Alugou o ponto e botou a quitanda. Certo. A quitanda, né? Chamava a quitanda do Bio. Certo. E algum político já visitou, alguma pessoa importante já entrou lá para tomar uma pinga? Sei não, Não sabe, né? não me lembro não. Pessoas importantes. Eita, faz muito. A senhora casou em 48, em 58, né? 58. Faz mais de 50 anos, né? Eu me lembro pouco da mercearia de seu Severino. E suas origens no Zé Pinheiro? A senhora nasceu? No sítio Oiti de Lagoa Seca. Oi? No sítio Oiti de Lagoa Não Seca. escuto falar. Oiti, é pra lá do Floriano um pouquinho. Não, É não. pra, abaixo do convento. Ipuarana. Sim. Sei. Onde tem um lado garoto. Oiti. Senhora de Lagoa Seca e ele de Campina, da fazenda. Qual era a fazenda do seu Severino? Que a senhora me disse. Félix Amaro. Belos Amaro, né? Tá certo. E aí foram constituindo o filho. E o Monte Santo andando. Algumas Já histórias. Já morreu a metade, né? Tá. Eu tô com medo de ir no embrulho. Mas esse embrulho, dona Helena, todos nós, dona Helena. Ai, meu pai do céu, não. Não gosto não de pensar não. É bom não. Dona Odete foi a mais recente, né? Dona Não tem que dizer que Dona Odete morreu assim. Fortinha foi e não voltou. É o caminho, né? Eu sinto muita falta de minha mãe. Não posso mais fazer nada só entregar a Deus. Meu pai foi muito antes, meu pai foi em 96. Minha mãe em 2011. Sua infância foi muito prendada, né, dona Helena? Cuidadosa, sua mãe. Esqueci o nome dela. De sua mãe. De minha mãe, Sim. Josefa Josefa Úrsula de Castro. de Castro. Cuidou num regime muito cuidadoso. Não podia ir pra festa, aquelas coisas lá no Citoiti, né? Era, mas a gente ia para as festas. Mas- Nesse tempo não é, Pois não. não é como hoje, né, mano? Porque É. hoje é uma liberdade, é Demais. uma coisa horrível, né? Mas não sabe a hora de voltar. Mas nessa época eu nunca dancei, Não, né? eu nunca bebi, eu nunca fumei. A gente ia às festas no convento de Lagoa Seca, Sim. só para ir para missa e namorar, paquerar. Quer dizer que o namoro era uma paquera de olhar e pronto, ali tava. E o festejo era só a missa? Era. E Não. as festas quando tinha de ano em ano, Lagoa Seca? Essas festas eram na igreja ou era no. Era da igreja Palhoção. da padroeira de Nossa Senhora Pepé de Socorro. É, Nossa Senhora Pepé de Socorro. Era uma santa lá. Parece que era Nossa Senhora Pepé de Socorro. E Sei. era em Lagoa Seca, aí tinha festa na rua. Sei. Da igreja, né? Lembra Da quem era o igreja. padre da época, dona Helena? Frei Manfredo.
Manfredo, brasileiro, alemão. Eu não sei de que Frei descendência Manfredo. é. Então a senhora só saía com os pais para essa festa. A gente saía com as amigas para ir para a missa, mas festa de rua de noite eu só saía com mãe. Estou entendendo. E quantos irmãos eram, dona Helena, lá no sítio Oiti? Meu? Sim, quantos irmãos? Só era eu e meu irmão. Ah, senhora, família Só foi pequena, dois, né? olha aí. Isso é o casal. Meu irmão. Parece com o Valmir, né? Com seus filhos. Só nasceram eles Só da minha mãe só. de Dona Úrsula. Certo. O nome do seu pai? Amaro. Desculpa perguntar assim, porque a gente tá, né? Amaro, né? Seu Amaro, lá era sítio ou propriedade ou era próprio? Sítio. Né? Seu Amaro, quer dizer, a senhora ficou no Oitia, o que? Até a senhora casou em 48. Não, eu no sítio Oiti, eu vivi a minha infância, a minha adolescência foi lá. Agora, meu pai morreu e mãe vendeu os sítios e veio morar aqui em Campina. Certo. Aqui em Campina, aí eu arranjei trabalho Certo. e fomos viver. No caso, a senhora começou a ajudar a sustentar a sua família. Senhora e o nome dele, que eu esqueci. Elias Úrsula. Elias. Seu irmão Elias, né? Ele mora em Fortaleza. Mora em Fortaleza, né? Muitos anos. Certo, né? Ele é mais cearense do que paraibano. Foi o quê? Logo quando seu pai faleceu, ele foi pra... Não, ele foi logo assim. A idade que tem Marconi é que ele mora lá. Mas quando nasceu, Ele morou lá. ele foi, naturalizou cearense. O nome dele completo não é? Elias Castro de Souza. Porque nessa época, mano, Pois não. os filhos homens eram registrados com o nome do pai. E as filhas mulher era com registro da mãe, com a assinatura da mãe. Porque meu pai não era casado no civil com minha mãe. Só foi na igreja. Só foi na igreja. Porque ele foi viúvo, Certo. tinha outra família. Dona Lourdes, seu Odilon, é muito parecido com sua história. Porque ele, quando ele enviuvou, já tinha filhos de outra família. Lourdes, de Cláudia. Dona Lourdes, seu Odilon, de Cláudia. Barro não, Lourdes, seu Odilon. Sim. A velhinha, de A 97 mãe de anos. Cláudia. Quando o pai dela, seu Honório, ele Odilon. adoeceu Seu... o pai de Dona Lourdes, não é o marido de Dona Lourdes, não. Sim. Quando ele adoeceu, o seu Honório adoeceu na segunda, na terça morreu, ela nasceu na quarta. E foi. E Dona Lourdes. Dona Lourdes, seu Odilon. E ele já tinha outra família, 3 ou era 4 filhos. Por parte de, ela tinha irmãos por parte de pai. Aí conheceu a mãe de Dona Lourdes, né? E casaram. Meu pai tinha 6 filhos da outra Da mulher. outra família. Mas quando ele veio para conhecer sua mãe, Minha mãe era sertaneja. sertaneja, de onde? Piancó? Do lado de Soledade, Picuí, para aqueles meio ali. Ali é Cariri, dona Helena? É. Cariri. Solidário. É para lá de Soledade. Que ela é Sei. Junto. um lugar que chamava-se Golpe d'Água. Golpe. Golpe d'Água. Interessante. Era o sítio. Ela é do Golpe d'Água. Ainda é conhecido isso por Golpe d'Água? Tem esse golpe d'água. Jesus, isso é cada um. É interessante. Golpe d'Água. É ali. Solidade tem o quê depois de Solidade? Soledade, depois de Boa Soledade. Vista, Serra Branca, Sumé, Monteiro, Não, não é para aquele Congo, lado. Cochichola, não é Cariri não. Não, não é para aquele lado, não. Junto do Siridó, Sim, Junco do Siridó, Cubati, Cuité, Olivedos. Olivedo. Não pende para Olivedo, não. Sim, senhora. Olivedo é ali perto de Soledade, né? É. Não é Olivedo, não. É Soledade, Cubati. Sim. Cuité. Não. Não estou lembrada do nome. Só sei que fica ali perto de Picuí.
Picuí, né? Sim, para aquele lado Então, de Picuí. Nesse vai e vem de infância dela, no golpe d'água. Meu pai viajava para lá, Certo. viúvo. Já viúvo. Sim, meu pai viajava para lá porque Quantos filhos ele teve do primeiro matrimônio? 6 filhos. 6 filhos. Aí meu pai viajava para lá com um negócio de burro, uns Ele era burros. tropeiro, era? Era, ele trabalhava lá, ele ia para lá com esses burros. Pai dessas figurinhas aí. Sim. Ah, era tropeiro. Agora chama tropeiro, né? É. Ele era tangerino. Sim, ele Como viajava. era o percurso? Ele fazia de onde para onde com esses burros? A senhora sabe de alguma coisa sobre seu pai? Sei não, porque eu era muito criança, Muito criança. não entendia, né? Estou entendendo isso. Ele só sei que ele viaja para lá com essa tropa de burro para vender as coisas. Fruta, esses negócios assim, que no sertão não tem, né? Ele fazia esse percurso Aí, de onde para onde? Por lá de onde a minha mãe nasceu e se criou. Só sei que ele vinha com rapadura de lá. Certo. Com rapadura, com um bocado de carne. Pais era um tropeiro, um tangerino, um cacheiro viajante, uma coisa dessa, né? Agora, de onde ele saía com esses produtos? Ele ia para golpe d'água, né? Daqui de Campinas. Lá do Félix? Não tem nada a ver, não. Não, lá é meu marido. Lá é seu marido. Meu Saía, no caso, ele era de Campinas, seu pai morava em Campinas, no tempo que Campinas ainda era sítio. E saía com esses tangentes, levando produto para vender em Solidade, Naquele meio de mim. né? Cuité. Aí arranjou minha mãe por mim. Foi quando, numa dessas passadas, se apaixonou por Dona Úrsula. Josefa Úrsula. Josefa Úrsula. Certo. Golpe d'água. Achei interessante esse, Dona Helena. Passaram pelo mesmo processo, né? Namoraram, foi roubada, como mamãe foi roubada. Oi? Fugiu para depois haver os pormenores, né? Casamento, mamãe foi roubada. Diz a senhora roubou fulano. Teus amores não queriam casamento, né? Nem vi. Nem vi. Porque as famílias conheciam as outras famílias e os porquês das outras famílias. Aí só ia para os defeitos, né? As qualidades. Então ele, nessas idas e passeios de vender produtos lá da água, né? Ele conheceu sua mãe. Foi. Aí vinha ele logo para Campinas, Ela se casou-se em Soledade. Solidade. Solidade. Agora você faz esse trabalho como? Você faz? Eu colho as informações, produzo um texto, passo para a internet e só eu que tenho o direito de digitar. Depois quem quiser ler, E as outras? lê. É uma vê história da tua vida, é? De Campina, Não, é? Viventes em Campina Grande, do pessoal de Campina. Como eu não escolhi pessoas importantes, políticas, eu digo, A tua irmã está numas aulas que eu também frequento. Vitória. Sim, Agora eu vou fazer um memorial da minha vida. certo. Aí eu sou embatucada. Eu sei. Memorial, né? Memorial. Você vai contar a sua história. Vou contar a minha história desde criança. Certo. Pronto, a senhora pode também, quando eu preparar o texto, eu posso trazer uma xerox para a senhora. De toda essa história. Mas a professora já explicou como é que a gente faz a primeira página do memorial. Certo, certo. Tem exigência, né? É. Como fazer, dona Ana. Já me pergunto muito por que você está fazendo isso, porque eu gosto de escrever. E eu prefiro escrever sobre o pessoal de Campinas. Vitória porque... já falou isso do memorial? Não, eu tenho pouco contato com ela. Vitória é bom porque ela é formada, ela tem ela tem uma cultura É a melhor. universidade da terceira idade, né? É. A maturidade. A senhora Envelhecimento. é universitária, né, dona Helena? É, do envelhecimento. Muito bem, dona. Do IAMA.
A senhora estuda com Vitória, né? Não, Vitória é Turma. de outra turma. Ela é da terça e da quinta. Eu sou da segunda e da quarta. Certo. Quer dizer que a senhora passou no vestibular e está estudando. Não, Meus parabéns. não passei não. Foi convidada, né? Fui só convidada. Mas a aula é muito boa, dos professores, de método, de tudo. A gente cria um conhecimento melhor, né? O que é que está ajudando a senhora? Hein? O que é que está. O que é que a senhora melhorou? É bom. Melhorou, A senhora assim, está aprendendo. aprendendo mais conhecimento sobre a velhice. Sim. E a gente, porque a velha não vai se entregar Licença. ao desprezo. Estou entendendo, né? Como é que a pessoa se alimenta, né? Não recebe instruções. Ter uma vida Saudável. mais digna, né? Quanto tempo faz que a senhora está na universidade? Vai fazer 2 anos em agosto. 2 anos. Já é a formatura da gente. Ah, que chique. E esse memorial já está preparando, está pensando? Eu estou pensando, escreve. Tá certo. Se isso puder ajudar, que eu vou produzir seu texto, tá? Vamos voltar à água lá? Já terminou, Já, né? já. A água era... Golpe d'água, era um lugar. Sua mãe falava muito desse golpe d'água, dona? Lá foi o canto que ela viveu. Quando casou foi para Soledade, né? Não, ela se casou-se em Soledade e viajou para cá. Veio logo para Campinas. Ela morou no sítio Oiti. Oiti, né? Foi onde eu nasci e me criei. Ah, Meu quando pai ela casou com seu... Com o seu Amaro, ela veio para o sítio Oiti. Sim, porque seu Amaro residia em Oiti, Lagoa Seca. Então, casado, a senhora morou com sua sogra. Não. Sogra como? Você não está entendendo? Não, eu me casei e fui morar na minha casa. Certo, no Oiti. Não. Olhe, meu pai se casou com a minha mãe. Sim. O casamento dele foi em Soledade. Certo. De Estou Soledade, arrumando as coisas. de Soledade, ela viajou. Os testemunhos dela vieram deixar ela em casa, na casa do meu pai, no sítio Oiti. Certo. Foi lá que ela morou com ele muitos anos. Aí os filhos, foi eu e Elias. Os filhos da minha mãe. Certo. Foi eu e Elias. Certo. Tá aqui a figura, né? Sim, tá eu e Elias. Foi aí que eu vivi minha infância e minha adolescência. Certo. Aí depois que ele morreu com 83 anos. Aí depois que ele morreu, aí a mãe vendeu o terrenozinho dela, de lá, que Certo. tocou a ela, e viemos morar aqui em Campinas. Certo. Oiti, Campina Grande. É, O curso foi esse, né? foi Lagoa Seca e Campinas Lagoa Grande. E lá Seca. é o município de Lagoa Seca. Aí foram pro Zé Pinheiro. Sim, aí minha mãe comprou uma casa no Zé Pinheiro, Zé Pinheiro. e nós moramos lá. Certo. Muito bem. O Zé Pinheiro é que vê esses trabalhos na feira. Sim, Conheceu o seu Severino. que eu trabalhei no armazém de estiva. Muito bem. Na feira, depois pedi as contas e trabalhei numa loja, numa casa de tecido da Paraibana. Certo. Eita, que história bonita. Um lado Lagoa Seca, né? Outro lado São José da Mata, vamos dizer assim, né? É. Muito bem. Aí desse tempo pra cá eu te conheci tua mãe. Foi. Eu entro na história, né, dona Helena? Conheci você, conheci tua mãe. Tu tocava de violão, vinha pra aqui tocar de violão, E era, cantar. eu andei muito com Marconi e Valmir. Passeava. Marconi, ou foi Valmir, teve um namoro com a filha de dona Dona Ilma. Com tua irmã. Namorou com Leia também. Ele era apaixonado por tua irmã. Valmir, né? Valmir. É.
Era, como é o nome dela? Lea. Era Chama Lea? Vanderleia. Sei que ele era apaixonado por ele. Lembra da esquadrilha do Monte Santo? Me lembro. A riba defunto. A senhora ganhou um presente de Deus, foi sua filha, né, dona Helena? Foi, Deus mandou. Certo. foi. Deus mandou pra mim. Que presente bom, né? Tu conhece ela? De vista, né? Quando ela passa. É a galegona bonita. Alto, simpática. Juliana. Juliana. Veja, passava ali, subiu um Monte Santo, ia para aula, né? Muito estudiosa. Ela agora está na faculdade. Está estudando faculdade. Ela Coisa está fazendo boa. enfermagem. Sua companhia, né, dona Helena? Eles três. É. Valmir. E você se casou, não deu certo não, mano? Eu sou divorciada há anos. Me divorciei em 2001. Mas faz muito E tempo. faz. E tem um filho extra, fora do casamento, de 88. Eu tive um relacionamento com uma menina e tal, e é um filho que eu assumi. Comprei uma casinha para ele de uma pessoa e dou uma ajudada a ele conforme minha condição. Rafael Bezerra Azevedo. E tem uma pessoa muito especial, minha noiva, muito ela tem muito zelo por mim, eu também dou as atenções necessárias. Estamos caminhando, né? Eu não tenho o que reclamar não. Pra que pressa, né? Pois é. A gente sonha tanta coisa e de repente não dá certo as coisas. Né? Trabalho, tem gente que se pega com uma coisa depois o trabalho não é aquilo, né? Pois é, dona Helena. Quem é teu irmão que nunca mais eu vi? Mora em Vodocongó. Essa casa ficou pra ele. Foi? Na divisão. Quando o papai faleceu, a gente passou as partes. Todo mundo assinou em cartório. Em cartório do fórum. Houve audiência. Fizemos doamos a partilha, né? Aí ele ficou como... Até a mamãe fez isso. Ficou ele como o único dono. As partes. Doamos as partes. Adão, né? O galego. Mora em Vodocongó. Porque vocês, cada qual tinha seus bens, né? Pronto. Cada um tinha sua casa. Eu tenho a minha no Cruzeiro. As irmãs têm em Aracaju, duas. Em Natal o outro tem. E Vitória tem a dela. Em Vodocongó. Os filhos de Vitória já se casaram? A menina. Eugênia. Emanuel comprou um apartamento de Dona Lindu ali no... Valmir também tem um, lá em Dona Linda. O melhor investimento que a pessoa faz é ter um imóvel. Porque ninguém sabe do dia de amanhã. Aluguel não é... Quando a pessoa um dia se puder se livrar do aluguel, se livre. Que a gente não pode dizer que tem que fazer isso. Mas tem gente que se acostuma a pagar, a estar trocando de rua, de casa, de bairro. Isso não é bom. Porque tem gente que paga um aluguel muito alto que dá para entrar, que dá para pagar Eu tenho um colega que paga R$900 de uma casa. Ele podia pagar 600 Minha Casa Minha Vida. Pois É um exemplo, né? Se eu não tivesse casa, mano, eu tinha feito isso. Porque a senhora tem uma pessoa consciente. Porque eu tinha A senhora ia feito pagar isso. aluguel? Não, porque eu assim, achar que o aluguel hoje, não é amanhã. A pessoa Muito numa bem. casa, né? A senhora está aqui, não tem preocupação de alguém estar cobrando um aluguel ou tendo um aumento, tá entendendo? Essas coisas. Poxa, fala, Marconi. Meus parabéns, viu? Obrigado. Eu soube que você hoje é aniversariante. Eu estou batendo papo aqui com tua mãe, que eu tenho uma página na internet. E essa página eu falo sobre viventes de Campina Grande, das pessoas que... Como foi a história, o começo. Ela está me contando do sítio Oiti, também me contando lá de Soledade. Está trazendo a história primeiro dos pais. Como foi que seus avós se conheceram, para depois como foi que seus pais se conheceram. Para ver o que é que eu posso fazer. Aí ela está me perguntando aqui o porquê disso. Eu digo, só o prazer de escrever e deixar gravado uma história de sua mãe. Odete do Cabo, Cabo Henrique, Toninha Barros, Dona Geni Braz, tudo está na internet, porque eu estou fazendo esse trabalho.
Depois daqui eu tô indo, sabe aonde? Lá na mãe de Alírio. Mulher de Alírio, que trabalhou na Planalto. Sei. Dona Neném. Sei. Também disse, pode ir, Luciano, lá em casa, não tem problema. Eu recebo você. O que é? Aí eu expliquei, eu tenho uma página. Aí depois eu vou deixar o site marcando para tu, da tua mana, tua irmã, para ela dar uma lidazinha sobre o que eu fiz. Tá, joia. E antes de eu publicar, eu vou vir aqui para ver se tá tudo certinho. Para ela dizer, não, isso não é assim não. Vou tá tudo certo. Tá, Luciano. Tá bom. Como é que anda o trabalho aí nas bombas? É? Bomba d'água. Rapaz, tá bom aí, mas eu dei uma saidinha agora que ele tá sem dinheiro. Tá pra pagar. Tá apertado, né? Entendeu? E Aí eu é, tô né? no outro serviço aí. Tu não para, né, Marconi? Não para não posso parar não. Ei, Tá bom, Marconi. valeu, hein? Vá com Deus. Agora, deixa eu ver se eu acertei as coisas ou tô desorganizado. O Citoiti é da parte de sua, É do meu pai. do seu pai, né? Certo. Quando rolou lá em Soledade, tal, noivo, tal, vieram pro Oiti, Sim, casado. certo? Aí quem morou com a sogra foi sua mãe. Não, Não, né? Não é por aí do... Porque o sítio não era de seu pai. era. Assim ele comprou a propriedade. O sítio. O sítio era do meu pai. Você não está entendendo, não. Certo? Do O seu sítio pai. era do meu pai. Ele enviuvou, ele ficou viúvo, Certo. tinha 6 filhos da outra mulher. Contraiu o matrimônio com sua mãe. Quando minha mãe casou-se com meu pai, só tinha 2 filhos solteiros. Dos 6, 4 já tinha saído. Sim, já tinha saído. Tá. Aí meu pai arranjou minha mãe lá pro lado A do senhora bom. foi criada com mais 2 irmãos, parte de pai. Quando eu nasci, eles se casaram. Já tinham saído do Oiti. Já tinha saído. O Oiti só estava para sua mãe e seu pai. Minha mãe e meu É. pai. Aí começou Aí o nasceu, afeto, aí família. nasceu eu e Elias. Tá. Me diga o nome completo da senhora, novamente, de Elias. Helena Castro de Lucena. Muito bonito seu nome. Lucena por causa do meu marido. O seu marido, Severino Lucena. Mas quando eu nasci, eu era registrada assim. Helena Úrsula de Castro. Aí depois que eu me casei, aí tirei o Úrsula e botei Lucena. Como é a questão do cartório? A fêmea, a mulher, a varoa tem que ter o nome da mãe, o sobrenome todo da mãe. Era E antigamente. o varão do pai. Era. Porque meu pai Por não quê, era dona? casado no civil. Aí Certo. nessa época era assim. Interessante. O homem se assinava com a assinatura do pai e a mulher com a assinatura da mãe. E a mulher com a assinatura da mãe. O meu foi assim, o meu caso foi assim. E a senhora tem, assim, algum contato com esses seus irmãos por parte de pai? Já morreu tudo, Todo, não tem nenhum. não tem nenhum vivo. Certo. Agora com o seu irmão a senhora tem. Meu irmão tem. O que mora em Fortaleza. Eu morei 6 anos em Fortaleza. Morou. Depois que o Severino morreu, eu fui morar em Fortaleza. Morei 6 anos, 6 meses. Passou um tempo com ele, né? Muito bem. Algum enterro famoso nesse cemitério, a senhora já ouviu falar? Lembra de alguma coisa do... Acompanhar algum enterro, a questão de política? Lembra de alguma história da política quando a senhora... Só Ronaldo Cunha Lima, que foi um enterro grande, foi? Foi um enterro grande. Eu não vi. Ou não. Poeta. Lembra alguma coisa de Agemiro e eu pedi Almeida, não? Helena? Eu pedi Almeida, era o prefeito daqui. Em que época? Quando a senhora casou? Não, antes de eu me casar. A senhora casou em 58. Ele foi o quê? Prefeito? Muito foi Eupídio. Foi muito antes. Muito antes de 58, né? Sim. Porque quando eu vim morar aqui, eu era assim, um adolescente. Certo. E eu me lembro que a casa do doutor Elpidio, o povo falava que ele tinha sido prefeito e que a casa dele era em frente à catedral. Em frente à catedral. De Eupídio de Almeida. E Elpidio de Almeida. Não sabe aquela onde hoje é
aquela Bom casa preço. de celular. Ah, claro. Sim. Sei. Era ali mais ou menos a casa E era. dele. Naquela esquina olhando pra feira. Sim. De frente pro A casa do supermercado. doutor Elpidio era ali. Era, Dona Helena. Era naquele setor ali. Sim. Eu não digo a casa certa onde era, mas naquele setor ali. A senhora era muito adolescente ainda, né? Era. Estava assim, por uns 12 para 14 anos por aí. Era. Dos 15 anos que eu estava trabalhando, eu me lembro. No tempo que trabalhava na feira. Eu digo na feira, Na feira. no começo, né? E doutor Agimiro é ali, depois da casa maçônica. É. Sim, descendo na Miguel Couto, descendo para o Açude Velho. Logo ali, perto da maçonaria. Era a casa de Agimiro. E o prefeito, quando a senhora trabalhava, o prefeito era o Pide de Almeida. Né? A senhora ainda era jovem. Foi quando começou a seu Severino dar uma flertada, Não. dar uma olhadinha, Não. achando a senhora linda. Era não. Era não. Não, foi muito antes. Foi muito antes, né? Lembra do governador da época? Quem era o governador da Paraíba? Governador? Sim. A senhora lembra? O prefeito era Eupídio de Almeida, né? Ele tinha sido prefeito. Tinha sido, né? Mas naquela época, doutor Agimiro era muito falado, muito. Era doutor Agimiro de Figueiredo. Certo. E Petrônio Figueiredo também, que era o filho dele. Era o filho dele, né? Fazenda de Tararé era deles, né? Não sei. Sabe? Talvez até o governador fosse Agemiro, né? Figueiredo. Eu não me lembro mais Lembra não, não? porque eu não tinha muito assim, conhecimento assim, de procurar saber quem Sim. era governador, mas aquele que levou o tiro, Buriti, Buriti, eu me lembro de Buriti. lembra, né? Evaldo Cruz, prefeito de Campinas, lembra? Me lembro assim, só de falar. E muito antes, Verniou, foi de seu tempo, não. Severino Cabral, Pé de chumbo, né? Certo. Governou Campinas, né? um bom prefeito. Bom prefeito, né? Era analfabeto, mas foi um bom prefeito. Você sabe que ele era analfabeto? Interessante, né? Era, mas foi um bom prefeito. Foi, né, dona? A senhora nessa época ainda trabalhando no comércio. Sim, aí eu ia aos comícios dele, bater palma pra ele. E votei Votou nele. nele. Papai também era cabo eleitoral dele, trabalhou para ele. Pé de chumbo. Meu pai adorava trabalhar nessas coisas. Foi um bom prefeito, ele Foi. fez muito. Ele fez o teatro municipal. Foi, né, dona Senhora? Tem alguma lembrança de Zé Belim Figueiredo? Não, eu só tenho. Chamavam de Papa Filho, né? Ele comia filho de criança, né? Isso é uma ficção, né? Eles criavam Sei isso. que ele tinha uma doença, né? Comentavam. Tá certo. Ele tinha uma doença e só melhorava se comesse o filho de criança. É Belim Figueiredo. Belim Figueiredo. Ele tinha uma fazenda pro lado daquilo lá. Aí toda criança tinha medo dele. Isso é folclore, porque para não roubarem galinha, menino é quem rouba fruta, é quem entra nos cantos, pula cerca. Gente adulta não tem essa mentalidade. Aí criaram esse E papai, estereótipo para dizer, olha, não entra aqui não, que aqui tem papafilho. Para ninguém roubar as frutas, nem... mas Dizem, disse né? que ele tinha uma doença perigosa. É, né? A senhora sabe de quem ele é... Quem é genro dele? Quem é? Raimundo Lira. Raimundo Lira? É casado com a filha dele, Gitana. E é. Casado com a filha dele. Gitana é filha de Zé Belim. Aí pronto. Acho que essa fazenda nem existe mais. Tem uma foto dela. Eu tirei lá para Viventes em Campina Grande, para meu site. De Belém de Figueiredo? Tá? Eu vou trazer depois para lhe mostrar.
Eu vou ter que ter meu computador para mostrar a minha pessoal que eu entrevisto, a minha história, né? As pessoas não ficar desconfiadas, porque na verdade hoje a gente tem medo de tudo, né, dona Helena? Hoje em dia Né? ninguém pode confiar em ninguém, né? Quando eu fiz a entrevista de Dona Mercedes, que ela não está viva, mas quem foi entrevistado pela sobrinha dela, né? Quem é Mercedes? Mercedes de Guducha. Sim, de China, né? De China. Eu fui lá em China, tirei foto. China mora no Olegário, é aposentado da Arteca Caroca. Bebia uma cana, né? Pronto, a família. Muito bem, Marluce, tinha Mena, tinha Nel e Bill, que eram os afeminados, a senhora lembra? De Nel e de Bill. Lembra de Maurício, que é irmã de Chininha, que é irmã de tia de Mena também, de Marluce. Gostava de escola de samba, de música. Eles tiveram um tio, Aureliano Goducha, que morou na Rua Boa. Vivia com santa, gostava de uma mulher naquele tempo que tinha os cabarés. Os cabarés era outra denominação, não era nada de o homem só fazer uso de mulher, não. Ia para tocar, dançar tango, bolero. Né? Se usava para essas coisas. Eu não fui desse tempo, pelo que eu converso, eu entendo que era isso. Aí pronto, a senhora nessas idas e vindas do trabalho e com seu Manel, com seu Severino, paquerando seu Severino. Mas foi muito depois. 6 anos de noivado, né? Foi, mas ele vinha deixar a senhora em casa? Não, eu morava no Zé Pinheiro. Ele frequentava lá no Zé Pinheiro, não? Frequentava. Frequentava, né? Tá certo. Foi um namoro bom, né, dona Helena? Foi. De época, né? E ele, nessa época, estava lá no São José da Mata. Eu estou acertando ou não? Não, ele já estava morando na Marcelo Dias. Já tinha vendido lá? Não, os pais ficavam lá, lá na propriedade e vinham para aqui. E ele morava na Marcílio Dias com quem? Com a esposa dele. Eu estou falando do seu esposo. Sim, meu marido. Eu estou falando do seu esposo. Morava com os pais. Na Marcílio Dias. Morava com os pais. Certo. Já tinha feito essa viagem Rio, Recife, já tudo, tinha né? morado no Recife, já tinha morado no Rio de Janeiro. Onde é que fica a Marcílio Dias, dona Helena, aqui em Campinas? Feira de Galinha. A Marcílio Dias ali, é? Ali não é Mané Pereira de Araújo, não, dona Helena? Mané Pereira de Araújo é descendo para lá. O povo só fala nessa rua, quando fala, a feira antigamente só falava Feira da Galinha, Rua Boa. Hoje que é Feira de Galinha lá, mas não era Feira de Galinha. Pois não. Lá era Rua Boa de mulheres, dessas farras. Certo. Agora, na Marcílio Dias que era a Feira de Galinha. Certo. Que hoje tem feira de fruta, de rapadura. E era própria a casa do seu sogro? Ele tinha um bocado de casa. No caso era um comerciante. Não? Ele vivia no sítio e vinha para casa dele aí. Certo. Porque ele tinha gado. Continuou lá, né? Lá e vinha. São José da Mata, vamos dizer em São José da Mata. Lá e vinha para cá. Certo. Muito bem. História também bonita da senhora. Quer dizer, foi políticos da época, Agemiro, Eupídio de Almeida, Severino Cabral, Evaldo Cruz, tá? Nessa época. Eu não me lembro. Não lembra, né? Severino Cabral um pouquinho antes, né? De que Agemiro. Um pouquinho depois. Depois de Agemiro. Mais Pra frente. para frente. Severino Cabral é da década de 60, no caso. E 3 por aí, né? Era? Ô, dona Helena, eu acho que sim. Porque de 50 para 60 eu acho que foi Agemiro de Figueiredo e Eupídio de Almeida. Aí de 60 para frente começou a era Cabral. Assim, né? Vital do Rego também já estava se apresentando por aí. Ronaldo também. Foi quando ele foi cassado, né? Em 1964. Ganhou para prefeito, aí houve o golpe. Foi destituído todos os prefeitos eleitos. Minha mãe contava
Que Deus a tenha. Minha bênção. Minha mãe contava que ele se solidarizou. Ronaldo mandou uma carta. Solidarizou. Se confraternizando. Compadecendo com a perca do cargo de João Goulart. Mandou uma carta para ele. Um amigo, estava aí, a censura pegou e disse, pronto, é do outro lado. Aí destituíram ele, tiraram ele do cargo de prefeito. Ele foi eleito pelo povo. Foi em 64. Quem? Ronaldo Cunha Lima. Ele foi prefeito. Só que ele foi deposto, né? Mais de uma vez. Aí agora com essa nova, com a democracia e a Constituição, ele voltou, né? E assumiu como prefeito. Foi governador. Foi senador, né? Refez a história dele, né? Tá certo. Ele só subia no palanque para fazer poesia, recitando. Ele só fazia assim, poemas. Poeta, né, dona? Era. Muito bem. Agora, antes do Monte Santo, a senhora e seu esposo moraram nos locais, que a senhora me disse, né? Não é isso? Foi. Qual foram as ruas que a senhora morou? A senhora pode repetir? A rua? Sim. Fora o Monte Santo. Morei no, Casou, né? Quando casou? morei no Zé Pinheiro e aqui. Do Zé Pinheiro, Vim para Monte veio Santo. para o Monte Santo, né? Aí fiquei. Ficou pagando aluguel aqui no... Não, a Já. casa é de herança do meu marido, do meu sogro. Sim. Essa casa. Ele tinha muitas casas, né? Tinha um bocado de casa. A senhora pode repetir o nome dele? Que quando eu escrevo, eu tenho que dizer o nome do pessoal. Manuel Pereira de Lucena, o pai dele. Que nome bonito esse Não, nome. Manuel Marques de Lucena. Manuel Marques de De Lucena. Lucena. O pai dele. Agora o meu marido chama Severino Pereira de Lucena. Sim. E sua sogra? Como era o nome dela? Januária. Januária. Será que era homenagem a Januária de Luiz Gonzaga? Sei não. Januária. De que, dona Helena? Januária Pereira de Lucena. Muito bem, dona Helena. História bonita da senhora. Mas vamos dizer mais alguma coisa ou tá bom? A senhora tá cansada? Tá bom, já disse tudo. Já disse tudo, né? Olha, quando eu produzir, eu quero lhe agradecer, senhor, viu? Não se preocupe não, que eu